É assim, tá? Tem essas coisas. Obrigado. Então, irmãos, aqui está falando, os midianitas trataram com crueldade os israelitas. O diabo, irmãos, o diabo, nosso inimigo, tem tratado com crueldade a igreja de Deus. Eu quero que você entenda isso, irmãos. O diabo se levanta, ele é nosso inimigo. Tudo que é de Deus, ele é contra. Ele fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vem para destruir mesmo, lares, igrejas, separar as pessoas. E aí a Bíblia diz assim que os israelitas ficaram com tanto medo que eles ficaram afugentados e foram morar nas cavernas, morar no meio das rochas, com medo do inimigo. O verso de número 3 diz assim, sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Tudo que o povo plantava, na hora da colheita, o inimigo vinha e tirava. Nós batizamos algumas pessoas aqui na igreja. Depois que nós saímos de lá, viemos para cá, batizamos. Mas o diabo roubou, irmãos. O diabo pôs a mão na plantação e catou aquilo que era nosso. O diabo levou embora. Afrontando o povo de Deus. E muitos ficam com medo. Quando começa a ter problema, as pessoas ficam com medo. Mas não afrontou só o pastor, não só afrontou o homem que Deus tinha escolhido, que no caso aqui é Gideão, que nós vamos ver mais para frente. Era todo mundo, irmãos. Todo mundo estava sendo assolado, todo mundo estava com problema, todo mundo estava com luta. Aí, olha o verso de número 6, desse mesmo capítulo. O povo de Israel se empobreceu por causa dos midianitas. E desesperados, clamaram chorando ao Senhor para que os ajudasse. A igreja, irmãos, aqui o povo de Israel, representando a igreja, ficou desesperado. Está saindo gente, está perdendo gente. Eles clamaram a Deus chorando, para Deus entrar com uma providência. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho chorado muito diante de Deus. Literalmente, eu tenho chorado, Deus é testemunha. Eu venho aqui na igreja e choro. Abro o meu coração, rasgo o meu coração perante Deus. Falo da tristeza, das angústias, das lutas, falo com Deus. E aí Deus vem ao encontro. Veja o verso 11 desse capítulo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O medo era tanto, irmãos, que eles faziam tudo escondido, eles tinham medo de estar malhando o trigo, e na hora que eles estivessem malhando o trigo, os midianitas, o inimigo viesse e roubasse o que é deles e matasse eles. Então eles estavam com medo de perder a vida. Eles estavam desesperados, irmãos. Então veja o que acontece. Juízes 7:1. Jerubaal, isto é, Gedeão, e o exército israelita partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. Gedeão aqui, irmãos, era um homem que Deus chamou, escolheu e falou, você vai liderar meu povo nessa batalha. Todo mundo estava em luta, todo mundo estava sendo humilhado, todo mundo estava sendo roubado, mas Deus falou, eu vou agir através de um homem, vou pôr um homem para dirigir vocês. Escolheu Gideão. Gideão falou, por que eu, Senhor? A minha tribo, Israel, era formada por 12 tribos. A desculpa de Gideão foi a seguinte, a minha tribo é a menor das 12. Já é um motivo para o Senhor não escolher eu. Escolhe um da maior tribo. A minha é menor. E na minha tribo, a minha família é a mais pobre. E dentro da minha família, eu sou o irmão mais fraco, o mais medroso sou eu. Por que o Senhor escolheu eu? Deus falou, porque eu escolhi os fracos para confundir os que são fortes. Eu escolhi aqueles que não são para confundir aqueles que são. A gente tem orado aqui na igreja, irmãos, para Deus mandar uma banda para a igreja. Não sei se vocês perceberam, mas limpou o altar, não ficou um. Aí Deus traz aqueles que aparentemente, olha o parênteses, hein? Aparentemente é fraco. Aí chama o Edson, que está aprendendo a tocar violão. Chama o Guilherme, que fez um cursinho de baterista e está aqui se dedicando ao máximo para desempenhar. E Deus escolhe pessoas como ele e põe aqui no altar. Falou, vocês não estavam pedindo uma banda? A banda aí, ó, a banda já está aí. Começa a abençoar, começa a glorificar meu nome, porque é através dos pequenos que eu vou fazer coisa grande. Vou escolher aqueles que não são, para tirar a soberba daqueles que acham que é muito, que sabe mais, que é professor, que sabe que era para eu estar aqui, não era os outros. Deus abate os arrogantes
e pega os humildes, aqueles que não são nada. Aos olhos do povo, mas no olho de Deus encheu o coração de Deus de alegria. E você fala, Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Deus fala, eu estou fazendo, calma, eu estou no controle. É eu que som dos corações, não é a aparência de ninguém. E aqui Gedeão, ele vai à frente do exército, irmão. Ele chama o povo. Eu acredito que era para todo mundo falar, nós estamos com você, nós vamos lutar. Mas o problema não era só de Gideão, não era só a lavoura dele, todo mundo. Aí Gideão falou, olha, quem está a fim de lutar contra o inimigo? Eu não sei, irmão, mas as coisas é incrível. Olha só o que acontece no verso 2. Disse o Senhor a Gedeão, você está com gente demais para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas, para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve vitória sozinho. Oh, mas esse Deus é grande, irmão. Esse Deus é tremendo. Gideão sai no meio do povo, 4 tribos, era para ter mais de 600 mil homens. Ele fala, quem está a fim de vir na guerra comigo? Sabe quantos levantaram, irmão? 32 mil homens. Pô, mas uma cidade inteira só tem 32 mil que está disposto a lutar? Deus falou, bom, eu falei, o povo veio, vamos lutar. Aí Deus olha, Gideão, quantos homens você tem? Aí Gideão conta, tinha 32 mil. Ele falou, não, Gideão, é muita gente, você não precisa de tudo isso. Quando nós saímos lá do Capivari, irmãos, nós saímos lá por falta de espaço, que estava pequeno, não comportava as classes para as crianças, estava difícil. Estava ruim porque estava fazendo as obras do BRT, estava um transtorno para parar carro ali, estacionar ali, estava uma loucura. Não estava insuportável aquele momento que estavam as obras lá, e ficou por vários anos lá a obra, vocês são testemunha disso. E depois por causa do aluguel. O aluguel lá estava ficando caro e a gente não estava conseguindo pagar. Aí Deus nos tira de lá, traz aqui, para um lugar aqui, que o aluguel é o dobro. Eu falei, Deus, uau, como assim, Deus? Nós estamos pedindo para o Senhor. Mas tudo bem, nós temos fé, a igreja vai crescer, vai produzir, vai trazer mais gente, nós vamos chegar a 150, 300 pessoas, e aí nós conseguimos pagar aluguel. Deus olhou para mim e falou assim, quantas pessoas você tem, pastor Paulo? Quando nós viemos para cá, nós tínhamos em torno de 90 pessoas. Quantas pessoas você tem agora, pastor Paulo? 30, 40. Deus, agora que eu entrei na luta, o Senhor me chama, me convoca, manda a gente mudar a igreja, chega aqui, a gente pede para o Senhor mandar pessoas, e o Senhor tira a pessoa. Ele falou, é muita gente. 90 pessoas, mas Senhor, lá com 90 nós não conseguia pagar o aluguel lá, agora com 40 nós vamos conseguir pagar o aluguel aqui. Deus falou, você não confia em mim? Deus está conversando comigo, irmão, está conversando com você. Você não confia em mim? Você acha que eu perdi o controle? Você acha que eu não sei fazer matemática? Gedeão, irmãos, arrumou 32 mil soldados. Olha só o que Deus fala para ele, verso 3, capítulo 7, verso 3. Eu queria que depois na sua casa você lesse o livro de Juízes, capítulo 6 e 7, para você entender tudo isso aqui. Capítulo 7, verso 3 diz assim, portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. Então, quem é bom de matemática aí sabe, 22 mil que foi embora, mais 10 que ficou, o exército total era 32. Mas Deus olhou e falou, 90 pessoas é muito, você não precisa de 90 pessoas. É muita gente. Fala para quem é covarde e para quem é medroso embora. Dos 90, irmão, ficou 40. 50 foi covarde e medroso, foram embora. Se você perguntar para mim, pastor, por que saíram? Alguém aqui sabe por que eles saíram? Saíram porque é covarde e medroso. Estou falando de púlpito, porque eu não tenho medo. Eu não causei a saída de ninguém, não provoquei a saída de ninguém, não briguei com ninguém, não mandei ninguém sair. Saíram porque não encararam. Deus selecionou, Deus falou, esses eu não quero. Vou te dar a vitória, mas esses aí foram reprovados aos meus olhos. Não foi eu que reprovei. Quem está aqui, quem faz parte do conselho, me conhece, sabe que eu não provoquei a saída de ninguém, não pedi para ninguém sair. Saíram porque Deus falou, é muita gente, tem gente covarde no meio de vocês, tem gente assustada, gente com medo. Esse tipo de gente não serve para mim. Não é. Quem não é, Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, não tem meio termo. Para servir a Deus tem que ser radical, irmãos. Ou eu amo Deus ou eu amo o mundo. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o diabo. Não tem meio termo. Jesus fala assim, você é morno.
você está em cima do muro, você está com o pé no mundo, o pé na igreja, porque você é amor, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Antes você fosse frio ou antes você fosse quente. Porque se você fosse frio, eu fazia um suco gelado, se você fosse quente, eu fazia um café. Mas como é morno, não presta para nada. E Deus falou, esses daí não servem para estar com você. São gente que está impedindo o ministério de crescer. São gente fofoqueira, gente futriqueira, gente que não colabora com dízimo e oferta, gente que não faz nada pela igreja, está sugando a igreja. Tira, manda embora. Eu não mandei, irmãos. Deus é testemunha. Se alguém falou que saiu daqui porque eu mandei, porque eu falei, porque eu causei, porque eu dei motivo, é mentira. Falo de cima do púlpito. E o Senhor falou, é muita gente. Eu não posso dar vitória para vocês com tanta gente assim falsa e hipócrita no meio de vocês. Falsa e hipócrita que está no meio de vocês. São bodes disfarçados de ovelha. Aí Gideão falou, tá bom, Senhor, 10 mil? Faz uma conta comigo, irmãos. É muita diferença 10 mil? Não, vamos fazer a primeira conta. 32 mil, ele tinha 32 mil. Deus falou que era muito. Quanto será que era o exército inimigo? Você tem ideia de quanto que era o exército inimigo? Veja comigo Juízes 8:10. Enquanto isso, os reis Zeba e Salmuna estavam em Carcor. Estavam com eles cerca de 15 mil homens, tudo o que restou dos exércitos e de todos os aliados do leste. Pois 120 mil soldados já haviam sido mortos. Quem é Zeba e Salmuna? É o exército dos midianitas que estava saqueando o povo de Deus. E eles tiveram um primeiro confronto com Israel. No primeiro confronto, morreu 120 mil soldados. Deus matou 120 mil soldados do inimigo. Sobrou 15 mil. Zeba e Salmuna, que eram os reis inimigos, fugiram. E aí Gideão pegou o exército dele e falou, com 300. Ele foi atrás do Zeba e Salmuna. E lá, naquele monte, Deus contou, tinha 15 mil homens com Zeba e Salmuna. O exército era de 135 mil, caiu para 15 mil. Agora, se você fizer as contas iniciais, irmãos, 135 mil soldados contra 32 mil soldados, dá uma proporção de 4 soldados do inimigo para o povo de Israel. Imagina você ir numa guerra onde tem 4 contra 1, você tem que lutar com 4, cada um dos 32 mil tinha que lutar contra 4. Já é uma guerra impossível, não é, irmão? Você tem que lutar contra 4, 32 mil lutando cada um com 4 soldados, e cada um tinha a obrigação de matar 4, porque se não matasse 4, a proporção aumentaria. Já era uma guerra desproporcional, irmão. Nenhum general de guerra levaria o soldado dele numa batalha aonde a proporção é 4 por 1. O exército deles é 4 vezes maior que o nosso. O que nós vamos lutar com ele? Vamos se render, vamos se entregar. E Deus sabia, irmãos, que tinha gente covarde, gente que não queria contribuir, gente que não queria lutar. Deus falou, eu não preciso desse gente só para fazer volume. Eu quero gente que tenha coragem para lutar. Aí Gideão faz o apelo, cai o exército dele para 10 mil soldados. 10 mil soldados contra 135 mil dá a proporção de 13 soldados. Bom, já era difícil no início, com 4 por 1. E 13. Agora ficou pior, e o Senhor falou que é muita gente. Está impossível, nós não vamos resistir. 13. Olha a dificuldade, irmãos, 13. Então, agora você vai para Juízes 7:4, olha só o que Deus fala para Gideão. O Senhor, porém, disse a Gideão. Antes de falar 7:4, eu quero perguntar para você. Será que tem alguém aqui nessa noite que está com medo? Será que tem alguém aqui que é covarde? Você tem medo, irmão? Você é covarde? Deus está falando, vai embora. Presta atenção. Se você é medroso e covarde, Deus está falando, vai embora, aqui não tem lugar para você. Deus está falando, irmãos, eu estou falando sério. Eu, como pastor, não podia falar isso. Mas Deus falou, fala para quem é covarde e medroso ir embora, que eu não preciso desse tipo de gente na igreja. Eu não quero gente assim na minha igreja. Aí eu vi as pessoas saindo e falei, Deus, mas nós estamos em pouco, está ficando difícil. Deus falou, calma. Olha só o que Deus fala agora em 7:4. O Senhor, porém, disse a Gideão, o Senhor, porém, disse ao pastor Paulo, seu exército está grande ainda, grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Deus, irmãos, Ele vai determinar quem fica e quem não vai participar da vitória. Quem Ele quer levar para ter vitória e quem Ele não quer perto. Ele falou, não quero,
Não é muita gente. 10 mil é muito. Senhor, nós estamos 13 contra 1. O Senhor falou, é muita gente. Não quero. Leva eles para a beira do lago. Aquele que lamber a água como cachorro, com a língua, manda embora. Não está preparado. Agora, aquele que agachar e pegar a água com uma mão, a outra mão segura a arma e traz a água na boca, esses que trouxer água na boca com a mão, você separa. Esses é soldado. Esse está vigilante. Esses são pessoas que oram na igreja. Esses são pessoas que enfrentam a batalha. Esses são pessoas que vai te defender, Gideão. São pessoas que vai estar do teu lado, faça chuva ou faça sol. 300 é o que eu quero, que é o necessário para você. E olha só verso 5. Então Gideão levou os seus homens para tomar água. Ali o Senhor disse, divida os seus homens em 2 grupos. Assim coloque em um grupo os que beberam a água em suas mãos, lambendo como cachorro, e coloque outro grupo que se ajoelharam para beber. Então o Senhor separou, falou, separa. 10 mil homens beberam água. O Senhor olhou e falou, separa, 2 grupos. Os de 300, que beberam de um jeito, e os 9.700 que beberam do outro. Aí Deus falou, pode mandar esse 9.700 embora. Gideão, irmãos, acho que ele ficou desesperado. Ele falou, como, Senhor? Era 4 contra 1, já estava difícil. O Senhor dificultou para nós. O Senhor pôs 13 contra 1. Agora o Senhor está pedindo 450 contra 1, porque era 135 mil. 135 mil contra 300. Faz a conta aí, você vai ver que é 450 para cada um soldado de Gideão. Deus falou, agora você está num número bom. Porque eu não quero dar chance para gente arrogante, gente hipócrita, falar que ajudou a igreja quando não ajudou nada. Não deu dízimo, não deu oferta, não fez nada pela igreja e vai falar que teve vitória porque ele ajudou. Não ajudou nada, só atrapalhou o tempo todo. Esses dias uma pessoa ligou para mim, passando uma mensagem para mim, você esqueceu do que eu fiz pela sua igreja? Quando no começo eu te ajudei? Eu falei, nossa, falou um monte para mim. Sabe o que eu falei para ela? Irmão, só tenho que falar uma coisa para você. Nem tudo que você pensa é verdade. Você está fazendo a leitura errada. Você estava na igreja, você só ficava endemoniado, você só dava problema, você foi nó no meu ministério. Agora que você está fora, você fala que você foi uma bênção, que você ajudou a igreja, você não ajudou em nada. Ó. Faça a leitura correta. Eu não falei isso para não criar clima, sabe? Mas a minha vontade era essa. Eu falei, a pessoa nunca ajudou, a pessoa nunca fez nada. Era mais peso do que ajudar. Era igual esses 32 mil. Queria estar junto para depois levantar a bandeira de vitória, mas não ia lutar, não ia fazer nada, não ia contribuir. Eles eram covardes, irmãos, eles iam fugir na hora da batalha, e aí até tirar a coragem daqueles 300 que estavam a fim de lutar. Então Deus falou, deixa eu soprar a folha seca da árvore, tirar toda a folha seca, porque a hora que brotar folha vai vir folha verde. Folha seca eu não quero. Galho seco eu não quero. Tem que cair, tem que tirar. Não dá fruto, não produz, não ajuda, não faz nada, só critica. Deus falou, agora você tem o número certo. Veja Juízes 7,6. Só 300 homens beberam a água com as mãos, todos os outros se ajoelharam para beber água. 300, irmão, de 32 mil, que era pouco, ficou 300. Eu olho para Deus e falo, meu Deus, como que nós vamos pagar o aluguel desse salão? Como que nós vamos pagar as contas da igreja? Se com 90 não dava, agora que nós estamos com 30, será que vai dar? Deus falou, eu preciso só de 300 para... Preciso de maioria. Eu quero gente de qualidade, eu quero gente que me ame. Gente que fala, eu amo o Senhor, mas mostra com atitude, não é com palavra. Porque tem muita gente que fala, meu pastor, mas não é pastor coisa nenhuma. Afronta o pastor, briga com o pastor, fala mal do pastor, fofoca do pastor. Aí me vê, me abraça e fala, meu pastor. Eu falo, não entendo. Eu não entendo isso. Não tem respeito, não tem consideração nenhuma. Mas na hora, fala que tá tudo bem, que é legal. Deus falou, Gideão, por que você vai levar 32 mil se só 300 é gente? Só 300 merece a vitória. Eu quero que você confie em mim. A força não está na quantidade, está na qualidade do povo. Presta atenção. A força não está na quantidade, está na qualidade. É isso que você tem que entender, irmãos. Deus quer gente de qualidade. Deus quer gente que verdadeiramente ame, não de boca, de atitude.
Gente que olha para a igreja e fala, eu amo essa igreja, eu amo esse povo. Agora a gente fala, eu amo vocês, mas estou indo embora, viu gente? Acabou meu tempo aqui. É falso, é hipócrita, é mentiroso. E eu vou falar isso diante de Deus um dia. Vou falar diante de Deus, gente hipócrita, mentiroso e é cretino. Engana os irmãos que não enxergam as coisas. Se de uma pessoa veio e fala, pastor, por que o senhor acha que essas pessoas saíram daqui? Eu falei, sabe por que elas saíram, irmão? Porque não era dos nossos. Se fosse do nosso, teria permanecido conosco. Está escrito em 1 João, vai procurar lá na Bíblia lá que você vai achar. João fala isso, eles saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teria permanecido. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa que ouviu isso foi embora. Foi embora da igreja. Por quê? Porque não é dos nossos. 32 mil? É covarde, é mentiroso, é falso? Vai embora. Não está preparado para lutar? Não está preparado para passar tempo difícil? Por causa de luta? Por causa do inimigo vai embora da igreja? Porque está enfrentando um problema difícil? Está passando por adversidade? Vou abandonar o barco? Vou sair fora? Gente covarde, gente que não tem amor a Deus, não tem amor à igreja, não tem amor a você e não tem amor a mim. Não tem amor. Porque se tivesse, ia falar, eu estou junto, cara. Eu estou junto. Se Deus está aqui, eu vou estar junto. Não vou lutar. Não vou abandonar o barco. Deus está perguntando, será que tem alguém aqui que é cachorro? Os cachorros podem ir embora. Gente que lambe a água, que nem cachorro com a língua, vai embora. Eu quero gente que traga água com a mão na boca. Porque quem traz a água com a mão na boca está de olho no inimigo. Não abaixou a guarda. Se o inimigo vir, ele pega a espada e vai lutar com o inimigo. Tem gente que vê a igreja passando um momento de... vou embora também. Ih, o fulano lá saiu, o outro lá saiu. Vou embora também. Vai junto com os 32. Vai junto com a multidão. Você acha que é a multidão que vai para o céu, irmãos? A Bíblia fala assim que muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque vai ter peneira. Deus vai peneirar aqueles que amam Ele. Deus que quer ver o coração de cada um, a atitude de cada um. Não é da boca para fora, eu amo a igreja, eu amo o pastor. Mas agora acabou meu tempo, viu gente? Vocês me desculpem aí, estou indo embora. Hipócrita, falso. Promete as coisas da boca para fora, fala da boca para fora. Vai ser cobrado por Deus. Vai ser cobrado por Deus. Porque Deus cobrou essas pessoas dessa atitude que eles tiveram. Juízes 7,6 então diz aí, né? Só 300 homens restaram. E daí, irmão, Deus fala uma estratégia para Gedeão. Gedeão, é o seguinte, você pega esses 300 aí e vai até o inimigo, mas você não vai levar espada não, tá? Gedeão, como? Como assim? Nós vamos lutar contra 135 mil, ou quer dizer, cada soldado meu vai ter que lutar com 450. E sem espada? Se fosse eu falar para Deus, o senhor ficou doido, não tem como. Eu com 300 homens vou lutar com um exército que tem 350. Nenhum comandante de guerra cumpriria uma ordem dessa. Acho que Gedeão estava anestesiado pelo Espírito Santo, né? Falou, tá bom, Senhor, o senhor quer que eu vou com 300, eu vou. Eu só acho que tem um detalhe, tá? Mais uma coisa que eu esqueci de falar para você. Veja o verso 16. Juízes 7,16. Gedeão dividiu os 300 homens em 3 grupos. A cada um homem deu uma trombeta e um jarro vazio com uma tocha dentro. Pronto. Como assim, Senhor? Eu vou guerrear com o inimigo à noite, de noite. Já, a probabilidade de você fazer uma guerra à noite, irmão, qual é a probabilidade de você ganhar? Nenhuma. Quem guerreia à noite, irmão? Ninguém em sã consciência vai guerrear à noite. Deus falou, não, mas eu quero que você vá na guerra à noite. Você pega um jarro vazio e põe uma vela dentro. E vai até esses homens, e com uma trombeta na mão. A hora que eu der a ordem, você fala assim, povo de Deus, sopra a trombeta e quebra o vaso. O povo não entendeu nada. 300 homens com uma trombeta na mão. Imagina só, irmão. Gedeão falou, ao meu apito vocês sopram a trombeta. Josué falou, agora! Desculpa, Gedeão falou, agora! Eles quebraram o jarro, ficou a luz aparentando, porque a luz estava dentro do vaso, ninguém estava vendo claridade nenhuma. A hora que eles quebraram o jarro, ficou a lâmpada, deu aquela claridade. Imagine 300 pessoas segurando uma tocha na mão, como que clareia tudo em volta. E Gedeão mandou tocar a trombeta. O exército inimigo, 135 mil, a hora que eles ouviram o som da trombeta e viram aquela claridade, falaram, nossa, o exército de Israel contratou o exército do Egito para guerrear contra nós, vamos fugir. E naquela claridade, ele ofuscou a vista dele, que eles estavam no escuro, e um saiu matando o outro. Morreu 120 mil pessoas.
Sobrou 15 mil, os 15 mil que sobraram, falaram, vamos vazar que nós já perdemos a guerra. Fugiram. Deus deu ordem para Gideão, persegue eles e mata no caminho. Gideão pegou os 300 homens dele e foi atrás, aí entra naquele Josué 8, 10 que nós lemos, que tinha só 15 mil com o rei, 120 mil mataram um ao outro, e depois Gideão vai atrás deles e mata os 15 mil lá, naquele monte que encontrou com eles. E trouxeram os reis como prisioneiros de guerra. Deus, irmãos, ele é tão maravilhoso que ele fez um general covarde, um general tímido, e soldados muito fracos, sem experiência nenhuma, a ser vencedor. Por isso que eu falo, irmãos, a igreja é o povo de Israel sendo afrontado pelo inimigo. Muitos não estão preparados para a guerra, muitos não estão preparados com o coração voltado para Deus, muitos não confiam no que Deus pode fazer. Deus falou, porque na igreja tem gente que não confia em mim, gente que não acredita no que eu estou fazendo, pode mandar embora, pode deixar embora, não chora com leite derramado não chora não. Aí Deus fala, se tem gente que está tratando o Deus que nem cachorro com desprezo, deixa sair, deixa embora, não chora não. Porque com os poucos que ficar eu vou fazer milagre. Vou fazer milagre. Quem deu vitória para o povo de Israel não foi os 300 soldados, é lógico que não, eles nem espada tinham. Mas Deus que estava com ele foi capaz de dar para eles a vitória que eles tanto precisavam. Deus vai dar vitória para essa igreja. Presta atenção no que eu estou falando e escreve, viu? Está sendo gravado por causa disso. Um dia você vai poder ver esse vídeo e falar, o pastor Paulo é homem de Deus. Ele falou e aconteceu. Porque vai acontecer, irmãos. Tem gente que está com medo e assustado. Ai, você viu? Saíram 9.700. Acho que eu vou sair também, hein? Está na hora de eu sair. Está na hora de eu picar mula. Se você é covarde, se você não tem fé, se você não acredita que Deus pode dar vitória, vai embora também. Estou pedindo para você, irmão, vai embora também. Vai embora também. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que acredita no Deus vivo, e que o mesmo Deus que dizem que está lá, é o Deus que está aqui também, você não precisa de sair daqui. Deus vai dar vitória com aqueles que ficarem. Deus vai abençoar, Deus vai fazer milagre no nosso meio. E vocês vão ser testemunha do que Deus já está fazendo. Deus já me deu a alegria de conversar com a irmã Vilma e ela aceitar ser diaconisa. Glória a Deus. Resposta de oração. Uma mulher íntegra, uma mulher valorosa, uma mulher que ama a Deus, ama a igreja, ama os irmãos. É gente assim. Gente que não está nem aí, gente que vem na igreja de vez em quando, gente que é diaconisa e não está nem aí com a casa de Deus. Como que eu vou ter uma pessoa dessa? Essa pessoa atrapalha a casa de Deus, não ajuda. Aparência do mal, finge uma coisa que não vive. Então, irmão, abre os olhos, faça uma leitura correta da Bíblia. Vai para a Bíblia, procura a Bíblia, irmão. Não fica guiado pelas vistas, não seja guiado pelo que você está ouvindo falar. Vai para a Bíblia. Olha o que diz Paulo aos Romanos 8,31. Que diremos então a respeito dessas coisas? Se Deus está conosco, quem nos vencerá? Leia comigo, se Deus está conosco, ninguém nos vencerá. Ninguém, irmão, ninguém. Não é a quantidade de pessoas, não, irmãos, que mantém a igreja. É a qualidade de pessoas. Presta atenção. Deus olha a qualidade e não a quantidade. Certa vez, o anjo do Senhor chegou diante de Abraão e falou, vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão falou, pelo amor de Deus, Senhor, não faz isso não. O meu sobrinho Ló mora lá. Não destrói a cidade não, Senhor. Eu vou fazer um apelo para o Senhor. Se lá na cidade, presta atenção, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 50 pessoas, o Senhor perdoa o pecado da cidade? Porque Deus falou que ia destruir a cidade por causa do pecado. Homem tinha relação com homem, mulher tinha relação com mulher. Deus falou, vou destruir essa cidade. Abraão falou, pelo amor de Deus, tem gente justa lá no meio. Se achar 50, o Senhor perdoa? Deus falou, perdoa. Vai lá e conta se tem 50. Abraão foi lá, irmãos, contou, não tinha 50. Abraão falou, Senhor, não fica irado comigo não. Se tiver 40, o Senhor perdoa? Deus falou, perdoa. Conta se tem 40. Não tinha 40. Aí o Abraão falou, Senhor, mais uma vez, não leva a sério, não me leva a mal. Mas se tiver 30, Deus falou, eu perdoo. Não tinha 30. Se tiver 20, não tinha 20. Se tiver 10, não tinha 10. Se tiver 5, não tinha 5. Aí Abraão falou, chega. Se tivesse 5, não tem 5 pessoas justas.
Eu falei para Deus na minha oração, Deus, o Senhor falou assim, se encontrasse uma pessoa em Sodoma e Gomorra, o Senhor não ia destruir a cidade. Nessa igreja, não tem só uma pessoa que te ama, não tem só uma pessoa que adora o Senhor, não tem só uma, não é só eu. Tem muito mais que uma pessoa aqui que ama a Deus. Tem pessoa aqui que faria qualquer coisa por Deus, eu tenho certeza disso. Pessoa que já provou que ama a Deus de todas as maneiras, está aqui com a gente. Eu falei, Deus, o Senhor falou que se por causa de uma o Senhor nos destruía, será que por causa desse povo que está aqui comigo, que te ama, que te adora, o Senhor não seria capaz de perdoar os nossos pecados e nos abençoar e nos dar vitória, nos livrar dessa opressão do maligno, dessa opressão do inimigo? Deus falou, se tem mais do que uma, pode ter certeza que eu vou dar. Então eu acredito, Deus está conosco. Porque eu não estou sozinho nessa, irmão. Talvez não seja a maioria, mas eu tenho gente aqui que eu tenho certeza que ama a Deus e faria qualquer coisa em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Tenho certeza, eu não estou sozinho. E é por essas pessoas que eu estou clamando a Deus. Deus, não permita que a igreja feche a porta. Eu sei que tem gente que faz pouco caso. Tem gente que fala assim, o problema de dízimo não é comigo, o problema de dinheiro não é comigo. Não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com essas pessoas que amam a Deus, que amam o pastor, que amam essa igreja e que amam esse povo. Ama. E fala assim, conta comigo, o que eu puder fazer, se depender de mim, não vai fechar. Cheguei para o dono do barracão, irmãos, o dono aqui do prédio. Falei para ele, se você aumentar o aluguel, eu fecho a igreja. Eu falei para ele, irmãos, chamei o dono aqui, o aluguel nosso vence em maio. Eu falei, se você aumentar 1 centavo do aluguel, eu fecho a igreja e entrego o salão para você. Sabe qual foi a resposta de um homem que não é de Deus, não é ele é de Deus, tenho certeza que ele é de Deus. Não é crente, não tem o rótulo, não tem o título. Mas esse homem é tão de Deus que ele falou, se depender de mim, pastor, você não vai fechar essa igreja nunca. Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir, irmãos, pode aplaudir. Pode aplaudir a Deus. Sabe por quê? Porque um homem que aparentemente é ímpio, falou, se depender de mim, não fecha. Não digo o mesmo de todos que estão aqui. Porque tem gente que se depender deles, a igreja vai fechar sim. Porque não amam a igreja, não dão dízimo, não dão oferta, não fazem nada a favor da igreja. Só querem sugar a igreja. Fala que ama o pastor, ama os irmãos, mas na primeira oportunidade vira as costas e vai embora. Gente assim nós não queremos, irmão. Não quero o nosso meio. Quero gente que ame a Deus, que paga o preço, fala, eu nego a mim mesmo para seguir o meu Deus. Eu faço qualquer coisa para agradar a Deus. Gente assim que Deus precisa. 300. Nós não precisamos de 300, irmão. Nós precisamos de um grupo de irmãos que fala, eu amo Deus e vou fazer qualquer coisa que Deus me pedir. Eu vou fazer qualquer coisa que for necessário eu fazer. Vou abrir mão de qualquer coisa para eu ver a igreja se manter. Vou querer ser usado por Deus. Fala para a pessoa que está toda, deixa Deus usar você. Irmão, porque tem gente que não quer ser usado por Deus, não. Tem gente que quer experimentar as bênçãos de Deus. Tem gente que quer viver debaixo da graça de Deus, mas não quer mostrar amor. O Senhor falou, eu não preciso de gente desse tipo. Será que nessa noite nós tem gente covarde? Gente que está pensando em sair, gente que não sabe. Ah, pastor, não sei não, viu? Sabe o que é? É que as coisas assim nos meus olhos não estão muito bem, eu estou numa luta. Vai abandonar? Vai fugir? O inimigo vai continuar te afrontando sempre. Agora, se você decidir falar, eu vou lutar, o inimigo vai cair por terra, porque Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer milagre. Esses vão ver o milagre de Deus. E vai voltar com o despojo do inimigo. Imagina só o despojo da guerra. O que é despojo? O que sobrou? A capa, as espadas, as armas, a comida. Comida para 135 mil soldados, irmãos. Estava lá no campo, lá quando Deus mandou a ordem para um soldado inimigo matar outro soldado inimigo. Sobrou roupa, sobrou espada. O povo de Gideão voltou para a cidade dando risada à toa. Nossa! Olha quanta coisa nós ganhamos. Roupa nova, sapato novo, tudo novo, Deus deu para nós, tirou do inimigo e deu para nós. Então, irmãos, eu queria que nessa noite você fizesse uma leitura correta, tivesse entendimento, porque Deus ainda está no controle. Deus está no controle, irmão. E Deus quer usar eu, você, nós que falamos que amamos a Deus, para ver essa igreja alavancar, para ver essa igreja crescer. Próximo domingo é aniversário da igreja. Será que você está disposto a convidar alguém? Será que você está disposto a falar bem da igreja para alguém, trazer alguém para a igreja? Queria que você nessa noite, irmão, fale, Deus, usa eu, usa os meus recursos, eu pus na minha mão.
O Senhor me colocou lá, o Senhor me colocou aqui, para quê? Será que não está na hora de você falar, conta comigo, Senhor? É a hora de eu agir. Certa vez Deus levou uma mulher que era escrava lá na Pérsia a ser rainha da Pérsia. E quando ela era rainha, o povo de Deus estava sofrendo. Aí o tio dela falou, será que não é por acaso que Deus te colocou como rainha? Será que Deus não colocou você como rainha do lado do rei para interceder pelo teu povo que está padecendo, que vai morrer? A Esther falou, se Deus está querendo contar comigo, eu vou jejuar e orar, porque eu vou usar a minha influência sobre o rei para livrar o meu povo. Será que Deus não deu dinheiro para você? Será que Deus não está dando capacidade, dom, talento para você? Para nessa hora você mostrar que você usa Deus? Será que não é a oportunidade de você mostrar, eu amo Deus, eu amo essa igreja, eu amo esse povo, eu faço qualquer coisa. Mas com atitude, com atitude. 25 anos nós vamos comemorar, irmãos, bodas de prata. Será que não era digno de você convidar alguém, trazer alguém? Dá uma oferta para a igreja está passando dificuldade, conta comigo, é hora de eu pôr a mão no bolso, é hora de eu mostrar que eu abençoo essa obra, que eu amo essa obra, que eu quero ser usado por Deus. Então, é um desafio para mim, para você, para cada um de nós, irmãos. Mostrar que Deus, Ele tem poder, Ele só quer ver uma atitude nossa. O nosso desafio, irmãos, se nós somos de Jesus, é pela fé em Jesus. Nós devemos colocar a sua disposição, a seu serviço. Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas conta comigo. O que o Senhor falar para mim, eu vou fazer. Então eu obedeço. Gideão, Deus só precisava dele obedecer. Faça o que eu estou mandando. Faça o que eu estou te pedindo. Estou te dando uma ordem que parece absurda. Estou dando uma ordem para você que parece que não tem lógica, mas só obedece. Faça o que eu estou te pedindo. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai tocar no seu coração, Deus vai falar com você lá na sua casa, a hora que você dormir, a hora que você sonhar, a hora que você estiver ouvindo o louvor, a hora que você estiver no ônibus, a hora que você estiver trabalhando, Deus vai falar com você. Fica atento. Fala, Deus, fala, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero que o Senhor me use e que eu possa demonstrar o meu amor pelo Senhor, por essa igreja, por esse pastor, por esse ministério. Se depender de mim, que nem disse o dono do barracão, essa igreja não vai fechar, não vai. Não vou permitir, não quero, não é isso que eu quero. Então que você, nessa noite, possa sair daqui desafiado por Deus a demonstrar o teu amor e a tua confiança, porque primeiro você tem que confiar, irmãos. Essa igreja é de Deus. Irmão, 25 anos, você tem dúvida ainda que uma igreja que permanece 25 anos, você tem dúvida que é de Deus? Você tem dúvida? Pergunta para Deus. Deus, o Senhor escolheu esse homem mesmo que está falando para nós como pastor? Se eu sou um homem de Deus, Deus vai ouvir a minha oração e vai abençoar essa igreja de maneira tal que nós vamos derrotar o inimigo e nós vamos voltar muito mais abençoados do que nós saímos para a batalha. Com poucas pessoas, com 300 pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, nós vamos vencer sim, porque se Deus é por nós, quem vai se levantar contra nós? Quem vai ousar falar algo contra nós? Para encerrar, olha que diz Hebreus 13:6. Assim, nós podemos dizer com confiança, o Senhor é quem me ajuda, não terei medo, ninguém poderá me fazer mal. Leia comigo, nós podemos dizer com confiança, o Senhor é quem me ajuda. Que Deus te abençoe. Que nessa noite você faça uma leitura correta, que você não deixe o diabo falar na tua cabeça, que você não pare para dar ouvido o que a serpente está propondo para você. Porque Adão e Eva pecaram, sabe por quê? Porque eles pararam para dar ouvido para a serpente. A serpente não tem nada de bom para oferecer para ninguém. Saiba disso. E tem gente que para ficar ouvindo quem não é de Deus. Para ficar ouvindo conversinha e ladainha de gente que está sendo boca do diabo para tentar destruir o exército de Gideão. Pondo desencorajamento, pondo pessimismo e pondo negativismo. Só analise, irmãos, quem está 25 anos no ministério, eu acredito que não é de brincadeira. Passei já por muitas lutas, por muitas provações. E eu tenho certeza que se eu sou um homem de Deus, Deus vai honrar eu e você. Deus vai nos dar vitória. Porque nós somos não perfeitos, não somos perfeitos. Mas nós tememos a Deus e reconhecemos que nós somos falhos e precisamos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero contar com você no próximo domingo, no culto de aniversário da igreja. Você não pode faltar, irmão. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, desmarca todo e qualquer compromisso. Fala,
é aniversário da igreja, vou honrar a minha igreja, vou honrar o meu Deus. Vou lá para louvar a Deus e agradecer a Deus por 25 anos de ministério. Quantas pessoas conheceram a palavra através desse ministério? Quantas pessoas foram batizadas através desse ministério? Quantas pessoas foram libertas, abençoadas, curadas através desse ministério? Agora você vai falar que não é de Deus? Presta atenção, só toma um cuidado. Sabe o que é pecado contra o Espírito Santo? Sabe o que é pecado contra o Espírito Santo? É um dos pecados imperdoáveis. Presta atenção. E o que é pecado contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo uma obra que o Senhor está fazendo. Lá em Mateus 12, Jesus expulsou demônios. E aí os escribas, sacerdotes e fariseus vieram contra Jesus e falaram: você expulsa demônio pelo poder de Satanás. Jesus falou assim para eles: ó, aqui vocês, ó, tudo chucro. Como eu sendo do diabo, estou dividindo o meu reino. Se eu sou do diabo e expulso o diabo, eu estou dividindo o meu reino. E um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Aí Jesus deu a sentença: a partir de hoje, vou falar com vocês através de parábolas. Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Vocês vão ver, mas não vão enxergar o que eu estou fazendo. E foi isso que aconteceu, irmão. O povo ficou cego espiritualmente. O povo, que eu digo, é os escribas, os fariseus e os sacerdotes, não se arrependeram com a própria condenação dele. Por quê? Porque falou que Jesus, fazendo as obras que ele fazia, era do diabo. Então cuidado de você não falar que uma igreja é do diabo, porque se ela for de Deus, você pecou contra Deus. E uma igreja que é do diabo não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja que é de Deus não usa o nome de Deus para salvar vidas. E 25 anos de ministério, irmão, não sai falando besteira para o teu próprio bem. Não fale mal de uma obra que é de Deus, porque senão você está blasfemando contra o Espírito Santo e a maldição vai vir sobre você. Só estou te dando um alerta. Amém? Mas eu creio que você que é de Deus, irmão. Você vai estar junto comigo, junto com os 300 de Gideão, e falar: eu vou para essa batalha. Nós estamos em quantidade menor, mas Deus está conosco. E se o Senhor é quem nos ajuda, por que nós vamos ter medo? Deus vai abrir porta, irmão. Eu já falei para Deus: eu quero ver milagre no nosso meio. Deus falou: você quer ver milagre, meu filho? Eu falei: quero sim. Ele falou: sai do barco. Anda nas águas, vai, sai do barco. Começa a confiar em mim que está faltando dinheiro, mas que vai pagar, que vai suprir, que vai dar muito mais, que vai multiplicar. Passa para esse povo a visão que é dando que se recebe. Agrada a Deus e Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Ele fala assim: Deus não ouve minha oração. Não vai ouvir nunca. Você não agrada a Deus, você não faz nada para Deus. Abre teu coração, se converte primeiro, se converte. Agrada a Deus, fala: eu estou aqui para servir a Deus. Não é Deus que está aqui para me servir. Eu vou agradar a Deus, porque se eu agradar a Deus, além de ter a salvação e a vida eterna, eu vou receber de Deus a recompensa de um pai que ama um filho. Amém? Que Deus te abençoe. Lembra, Deus escolheu aqueles que aparentemente não são nada, para confundir aqueles que se acham o bambambam, que se acham bonitão, que acha que pode. Deus não precisa de gente assim, não. Deus precisa de gente humilde, simples, que fala: eu estou fazendo para Deus e estou dando o meu melhor. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar.